Na noite em que a história mudou para sempre, um dos 12 abriu as portas do inferno. Mas quem realmente entrou? O mistério do demônio que possuiu Judas é um dos temas mais perturbadores de toda a Bíblia, envolvendo a traição de Jesus, a ação direta de Satanás e o papel sombrio do mal nos bastidores do plano divino. Enquanto a cidade de Jerusalém dormia, no cenáculo, um ambiente carregado de expectativa e tensão envolvia Jesus e seus discípulos. Era a noite da última ceia, e cada olhar, cada gesto, parecia conter um significado oculto. Judas Iscariotes, cercado por amigos e pelo próprio Filho de Deus, trazia no semblante um conflito silencioso, quase imperceptível, mas que já anunciava o desenrolar de algo aterrador. A presença do mal nunca esteve tão próxima do círculo dos escolhidos. João, capítulo 13, versículo 2, revela que o diabo já havia semeado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. E em Lucas, capítulo 22, versículo 3, as Escrituras afirmam que Satanás entrou em Judas, filho de Simão, Iscariotes, inaugurando uma série de acontecimentos irreversíveis. O mal se aproximava, disfarçado em meio à comunhão, como uma sombra prestes a se revelar. Enquanto o pão era partido, Jesus olhava profundamente para cada um dos discípulos, mas era em Judas que o olhar parecia deter-se por mais tempo. Não havia julgamento, apenas uma compaixão infinita, como quem enxerga a tempestade antes que ela comece. Nesse instante silencioso, selava-se não apenas o destino de Judas, mas o destino de toda a humanidade, pois a batalha espiritual que sempre existiu no pano de fundo da história humana, agora se tornava visível, sentida, quase palpável. O mistério não reside apenas no ato de trair, mas em compreender o que realmente se passou dentro de Judas naquela noite. Não era apenas fraqueza ou cobiça, era a materialização de um conflito muito mais antigo, o mesmo que começou nos primórdios da criação, quando o inimigo procurava maneiras de frustrar o plano de Deus. A possessão de Judas não foi um evento isolado, mas o ápice de uma guerra espiritual que atravessa toda a narrativa bíblica, desde o Éden até o Calvário. O texto sagrado destaca a complexidade desse momento, mostrando que nem mesmo os discípulos conseguiram perceber imediatamente quem seria o traidor. Eles se perguntavam entre si, atônitos, enquanto as palavras de Jesus ecoavam pelo cenáculo. João, capítulo 13, versículo 21, relata que Jesus, profundamente comovido, declarou que um deles o trairia. Um silêncio pesado desceu sobre todos, como se o próprio céu aguardasse em suspense o próximo movimento das forças espirituais. A influência do mal não foi abrupta, mas cresceu como uma sombra ao redor de Judas, encontrando terreno fértil em pequenas concessões, sentimentos não confessados e escolhas que pareciam inofensivas. O inimigo, sempre astuto, aproveitou cada brecha, aguardando o momento perfeito para agir. Naquele ambiente repleto de significado, a linha tênue entre humanidade e influência espiritual se rompeu, e Judas se tornou o canal para a entrada do adversário no mais sagrado dos círculos. O clima de angústia, o peso das palavras de Jesus e a atmosfera carregada daquela noite nos fazem perceber que no grande conflito entre luz e trevas, cada decisão tem repercussões eternas. Não se tratava apenas de um ato humano, mas de uma invasão do mal no ponto mais vulnerável do coração. Nesse ponto da história, a pergunta permanece: quem realmente entrou naquela noite? E o que estava em jogo quando Judas permitiu que o inimigo ocupasse seu lugar à mesa do Salvador? O momento em que Satanás entrou em Judas. Poucos versículos da Bíblia carregam tanto peso espiritual quanto aquele que descreve o instante em que Satanás entrou em Judas. João, capítulo 13, versículo 27, afirma: "E, após o bocado, entrou nele Satanás." Não foi uma metáfora, nem uma figura de linguagem. A Escritura é direta, sem suavidade. Ali, naquele segundo exato, algo invisível e terrível atravessou os limites do mundo espiritual e assumiu o controle de um homem que por anos caminhou ao lado do Filho de Deus. A força desta afirmação vai além do choque imediato. Estamos diante de uma das possessões mais graves já registradas nas Escrituras, não apenas pela figura envolvida, mas pelas implicações eternas que dela surgem. Não foi um endemoniado qualquer, como os muitos que Jesus havia libertado. Foi Judas, apóstolo, discípulo, testemunha de milagres, partícipe dos ensinos e conhecedor da palavra viva. Alguém que conhecia o tom de voz de Cristo, que partiu do mesmo pão e ouviu palavras que transformaram gerações. E mesmo assim, ele se tornou receptáculo do inimigo. Essa cena não pode ser explicada sem olhar profundamente para a estrutura espiritual da queda humana. Satanás não invade sem convite. Ele se aproxima, insinua, tenta, sussurra, até que encontra uma porta aberta.
e Judas a deixou entreaberta por muito tempo. João, capítulo 12, versículo 6, já nos dá sinais de sua inclinação interior, ao mostrar que ele, responsável pela bolsa dos discípulos, furtava o que nela era colocado. Era um desvio moral aparentemente pequeno, mas que revelou uma brecha perigosa, não tratada, não confessada, não curada. E brechas não tratadas são trilhas diretas para colapsos espirituais. Jesus sabia desde o início quem o trairia, sabia o que habitava o coração de Judas, e ainda assim o escolheu. Porque mesmo os instrumentos da dor podem ser usados na obra da redenção. Não porque o mal faça parte do plano, mas porque Deus é capaz de transformar até o veneno mais letal em elemento de cura para a humanidade. E nesse paradoxo tremendo, onde a liberdade humana encontra o controle soberano de Deus, Satanás vê a oportunidade de tocar o Filho do Altíssimo. Mas, ao contrário do que o inimigo imaginava, ele não estava vencendo. Ao possuir Judas, ele pensava estar derrubando o plano de salvação. No entanto, como em tantas outras ocasiões, ele foi apenas um instrumento cego dentro de um propósito maior. Atos, capítulo 2, versículo 23, nos revela que Jesus foi entregue conforme o desígnio previamente estabelecido por Deus, mesmo sendo levado à morte por mãos ímpias. Ou seja, a entrada de Satanás em Judas não foi surpresa no céu, mas também não foi forçada sobre a terra. Judas escolheu, e sua escolha abriu espaço para a invasão. É impossível contemplar esse momento sem sentir o peso da cena. Imagine o olhar de Jesus ao entregar o bocado a Judas, sabendo exatamente o que aconteceria segundos depois. O gesto que nas Escrituras era símbolo de amizade e honra foi ali transformado em selo de condenação. Mas até mesmo nesse gesto havia misericórdia. Jesus oferecia o pão, estava dizendo de forma silenciosa e direta: ainda estou aqui, ainda posso te alcançar. Mas Judas já havia se afastado demais para ouvir. O ato da possessão não foi escandaloso, não veio com gritos, olhos revirados ou corpos tremendo. Foi sutil, frio, calculado. O espírito do engano se manifestou silenciosamente, como é de seu costume. E a partir daquele momento, Judas não era mais apenas um homem que havia se perdido. Ele se tornara o canal por onde o próprio inimigo executaria sua ofensiva final contra o Redentor. A teologia nos ensina que o diabo não pode invadir o corpo de alguém selado pelo Espírito de Deus, mas onde o Espírito se ausenta, onde a verdade é negada, onde o arrependimento é rejeitado, ali se constrói um território sombrio, propício para o domínio das trevas. E Judas, após anos ao lado da verdade encarnada, resistiu à luz e cedeu ao engano. Ele não foi apenas tentado, ele foi habitado. Esse momento revela não apenas o poder do mal, mas também a realidade do mundo espiritual que muitos preferem ignorar. A guerra entre luz e trevas não acontece apenas em campos distantes ou tempos antigos. Ela ocorre onde há espaço, onde há coração, onde há escolha. E enquanto a ceia continuava e os outros discípulos seguiam alheios à tragédia que se desenrolava diante deles, o céu e o inferno observavam em silêncio o que aconteceria a seguir. Quem era? O demônio? Satanás? Lúcifer ou outro espírito maligno? Enquanto os olhos dos discípulos ainda buscavam compreender o que havia acontecido, o espírito que havia atravessado o limiar da realidade e tomado Judas permanecia oculto, silencioso, mas absolutamente presente. A Escritura diz que Satanás entrou nele. Mas quem exatamente era essa entidade que ousou sentar-se à mesa do Filho de Deus, escondido dentro de um dos seus amigos mais próximos? Para entender a gravidade desse momento, é necessário ir além da leitura superficial e mergulhar na linguagem espiritual da Bíblia. O nome Satanás, do hebraico Hassatan, significa literalmente o acusador, o adversário. Mas a Escritura usa esse título em diversos contextos para descrever tanto a entidade suprema do mal quanto outros seres espirituais subordinados a ele. A pergunta que surge é: foi o próprio Satanás, o líder das hostes do inferno, que entrou pessoalmente em Judas? Ou foi uma de suas autoridades, um espírito de alta patente, agindo em seu nome? O Novo Testamento parece não deixar dúvidas. João, capítulo 13, versículo 27, declara que foi Satanás quem entrou. No contexto do ministério terreno de Jesus, essa manifestação direta não é isolada. Em Lucas, capítulo 4, versículo 6, Satanás aparece como figura pessoal, oferecendo a Jesus todos os reinos do mundo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ele é identificado como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O inimigo é uma pessoa espiritual real, com inteligência, intenção e poder.
e diante da iminência da crucificação, é plausível crer que ele próprio tenha assumido o controle daquele momento-chave. No entanto, para compreendermos ainda mais profundamente o mistério dessa possessão, precisamos considerar a figura de Lúcifer, o nome tradicionalmente atribuído ao arcanjo caído antes da criação do homem. Embora a Bíblia não utilize diretamente esse nome para identificar Satanás, a tradição cristã, baseando-se em Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, apresenta Lúcifer como o querubim ungido, cheio de sabedoria e beleza, que caiu por causa do orgulho e da rebelião. A conexão entre Lúcifer e Satanás se dá não apenas por título, mas por função. Lúcifer era portador da luz, mas se tornou o príncipe das trevas. Era próximo de Deus, mas desejou ser como ele. Assim como Judas, que convivia com a luz do mundo, mas escolheu as trevas. A queda de Lúcifer é, em muitos aspectos, um espelho da queda de Judas. Ambos foram elevados, ambos foram próximos da glória, ambos se desviaram, ambos selaram seus destinos com um ato de rebelião. A teologia patrística, o ensino dos pais da igreja, vê esse momento como uma espécie de duplicação cósmica. Assim como houve uma traição no céu, houve uma traição na terra. Assim como um ser espiritual rejeitou o trono de Deus, um discípulo rejeitou o Filho de Deus. E nesse paralelismo assustador, a entrada de Satanás em Judas ganha uma profundidade quase profética. Não se trata apenas de um evento espiritual pontual, mas da repetição de um padrão antigo, renascendo agora em carne humana, com consequências eternas. Outros intérpretes, no entanto, argumentam que a expressão Satanás entrou nele pode representar um domínio mais amplo do mal, uma influência completa das trevas, mas não necessariamente a presença pessoal do príncipe do inferno. Para esses, o importante não é quem entrou, mas o que foi permitido entrar. A ausência da luz abriu espaço para o domínio absoluto da escuridão. Seja como for, o fato permanece. Houve uma invasão espiritual de magnitude máxima e ela não aconteceu num possesso comum, mas num discípulo. Alguém que ouvira a voz do bom pastor. Alguém que tocara os milagres com as próprias mãos. Alguém que conhecia o tom exato do amor de Cristo. Isso por si só já transforma esse momento em algo singular e assustador. Porque se Judas, com tudo o que viveu, pôde ceder, quantos hoje continuam abrindo portas sem saber quem está do outro lado? Não há dúvida de que Judas foi possuído por uma entidade de altíssimo nível espiritual. A gravidade do ato, o momento escatológico e a descrição direta do evangelista João indicam que o próprio Satanás agiu pessoalmente. Ele sabia que não haveria outra oportunidade. O plano de redenção estava prestes a ser consumado. Era agora ou nunca, e assim, na calada da noite, enquanto os discípulos ainda tentavam entender o que estava se passando, o inimigo do céu se levantava mais uma vez para tentar frustrar a vontade do Altíssimo. A pergunta sobre quem era esse espírito ganha força não para satisfazer a curiosidade, mas para expor o que há por trás da aparência tranquila da religiosidade. Judas parecia discípulo, mas estava em guerra. Parecia presente, mas já não. Pertencia mais, era o começo do fim. Ou talvez o começo de uma revelação ainda mais profunda sobre o que acontece quando o trono do coração é entregue às trevas, mesmo diante da presença do Salvador. Porque Judas era o alvo perfeito. Havia silêncio no cenáculo, mas no espírito de Judas, um vendaval. O espírito maligno já estava nele, mas para que tivesse acesso, uma porta precisou ter sido aberta. E a pergunta inevitável surge como um sussurro desconcertante. Por que Judas? O que havia nele que o tornou o receptáculo ideal para o adversário? O que o separou dos outros 11? A resposta não se encontra em um único evento, mas na construção lenta e silenciosa de uma disposição interior. Judas não caiu em um único momento, ele se perdeu aos poucos. A Escritura, em João capítulo 12, versículo 6, nos dá uma pista quando relata que Judas, encarregado da bolsa de dinheiro, furtava o que era depositado nela. O Evangelho não revela esse detalhe por acaso. Ele mostra que a corrupção que culminou na traição começou com pequenos desvios não confessados. A traição nasceu no silêncio, no secreto, no interior não tratado. Judas caminhou com Jesus. Ouviu seus ensinos, viu os milagres, experimentou a autoridade do reino. Mas o coração nunca foi totalmente entregue. Ele estava perto, mas ao mesmo tempo distante. O corpo seguia o mestre, mas a alma nunca se rendeu completamente. A cada dia, as pequenas transgressões iam moldando uma consciência insensível, preparando o solo para o domínio do mal. Dentre os discípulos, Judas era o mais estratégico. Ele era o tesoureiro, alguém de confiança.
Era inteligente, articulado, racional. Talvez por isso mesmo tenha sido o mais vulnerável ao tipo de tentação que o adversário gosta de usar, a de confiar mais em si mesmo do que no Senhor. O mesmo orgulho sutil que derrubou Lúcifer no céu, agora fermentava dentro do homem que guardava o dinheiro do grupo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 14 a 16, relata que Judas tomou a iniciativa de procurar os sacerdotes para negociar a entrega de Jesus. Isso revela algo ainda mais profundo. Ele já estava inclinado ao mal antes mesmo da entrada de Satanás. A possessão foi o ápice, não o começo. O coração de Judas foi sendo cultivado com justificativas, cálculos, frieza. Talvez ele pensasse que estava ajudando a cumprir um destino. Talvez acreditasse que Jesus não morreria. Talvez o dinheiro fosse apenas um símbolo da racionalização que ele fazia para si mesmo. Mas no fim, era um homem em queda livre, tentando controlar o incontrolável. O que torna Judas o alvo perfeito não é sua maldade aparente, mas sua proximidade com o bem. O perigo maior não está em estar longe de Cristo, mas em estar perto sem estar rendido. Judas representa todos aqueles que participam das coisas de Deus, mas resistem à entrega total. Ele é o retrato daqueles que ouvem a verdade, mas decidem seguir outro caminho. Ele é o exemplo de que não basta andar com Jesus. É preciso amá-lo, mais do que a si mesmo. Jesus o sabia. Em João, capítulo 6, versículo 70, o mestre já havia dito: "Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo." Ainda assim, Jesus não o expulsa, não o denuncia, não o abandona. Pelo contrário, o inclui, o confronta com amor, dá o bocado, dá o tempo, dá a oportunidade. Mas Judas não escolheu a reconciliação, escolheu a resistência. E onde há resistência à luz, há espaço para as trevas. Não há outro personagem nas Escrituras cuja queda seja tão simbólica e estratégica. Judas era o elo de confiança quebrado, o coração ferido que não se curou, o discípulo que decidiu liderar a própria história ao invés de segui-la. Ele representa uma geração que quer fazer parte do reino, mas com seus próprios termos, e é nesse ponto que a possessão ganha um novo significado. Não se trata apenas de uma entrada demoníaca, mas de um processo de entrega ao engano. O adversário não entra de forma brusca. Ele se apresenta, observa, aguarda e, quando encontra espaço, domina. Judas era o alvo ideal porque cultivou em silêncio aquilo que o inferno mais entende: a divisão interior, a duplicidade, a frieza racional que sufoca o arrependimento. Ele era o discípulo com aparência de fidelidade, mas com motivações não tratadas. E o inimigo não desperdiça oportunidades como essa. Enquanto os outros discípulos, mesmo com suas falhas, buscavam compreender, crescer, corrigir-se, Judas se fechava. E no momento crucial, quando poderia ter escolhido a luz, abraçou as trevas. Não por acaso, mas por uma sequência de escolhas pequenas que o levaram até ali. E foi por isso que, naquela noite, entre os 12, ele foi o escolhido. O único que já estava pronto para receber o que o céu havia rejeitado.